Hoje, em pleno século XXI, é preciso perguntar: onde está a graça genuína por aí nas denominações? Porque o que dá para se perceber claramente, e é muito evidente, é muito simples, que a graça genuína nesses lugares já não existe mais. A graça já não é mais graça por causa disso. Então, existe algo errado aí. E esse algo errado, muitas pessoas não perceberam ainda, não se deram conta, não caíram na real de que estão longe da graça, digamos assim. Se desviaram dela. Então, isso é errado demais, é grave demais. Isso complica a vida de muitas pessoas de diversas formas. E essas complicações, o Senhor Jesus não aprova nem concorda em tempo algum. Porque Ele não quer isso em tempo algum. Ele está fora disso aí. Ele trouxe a graça e a verdade, na qual a igreja deveria permanecer. Mas hoje se vê que isso se perdeu, porque muitos estão longe disso. Muitos não entendem a graça genuína, digamos assim. Então, isso causa graves problemas na igreja, sem dúvida alguma. E é preciso que esses problemas sejam resolvidos, porque não podemos chegar no final aprovados se não estivermos firmes na graça genuína. É isso que precisa ser entendido de forma clara. Então, para ajudar que isso aconteça, eu vou ler um texto aqui para tentar, de alguma forma, fazer com que as pessoas abram os olhos, despertem, saiam desse sono, saiam desse erro, retornem à sensatez e se purifiquem dele. Ainda há tempo de fazer isso. E se purificar dele significa se purificar do erro, porque é um erro. Às vezes as pessoas falam muito em graça, 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 e não entendem. Porque a graça pode ter sido algo, ou melhor, a graça pode ser algo que hoje não é uma graça genuína. É uma graça misturada, deturpada e pervertida. Então, isso prejudica. Pode prejudicar a você e a mim. Porque na graça do Senhor Jesus, a nossa consciência foi purificada de obras mortas. Essas obras mortas não podem fazer mais parte de nossas vidas em tempo algum. Então, é preciso que se entenda isso. Então, para conscientizar melhor ainda as pessoas, eu vou ler aqui um texto que está na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Então vamos ler aqui, ó. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a graça genuína. Peraí, vou ler de novo aqui. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Então, ele escreve para os irmãos, para testificar de novo, porque quando a igreja se desvia da graça, e muitos vivem em uma graça que já não é graça, é preciso testificar de novo para essas pessoas sobre a graça genuína de Deus. É necessário fazer isso, para ver se alguém desperta, para ver se alguém entende, para ver se alguém sai desse erro.
e se purifique dele completamente. Porque se você não se purificar desse erro, você vai estar complicando a sua vida de várias formas erradas. E essas complicações erradas, o Senhor Jesus não concorda em tempo algum. Ele não aprova isso em tempo algum. Então, é preciso às vezes testificar de novo para as pessoas, para ver se elas acordam, para ver se elas entendem, para ver se elas saem desse erro, no qual muitas pessoas hoje estão se conformando com esse erro, se amoldando a esse erro e aprovando esse erro, dizendo amém, tolerando de boa mente esse erro. Isso não é bom para a igreja em tempo algum. Então vamos continuar lendo aqui, ó. Vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Então, Pedro está falando que existe uma graça genuína de Deus. É nessa graça que tanto você como eu, como as pessoas daquela época para quem Pedro estava falando, eles deveriam estar firmes, inabaláveis, seguros nessa graça. E não ficar aí brincando com essa questão, se deixando envolver por outras graças, digamos assim, erradas, digamos assim, que não é a graça genuína. Se envolver em graça que é misturada, deturpada, pervertida, é um grande erro que nós não podemos conviver com esse erro numa boa. Ao ponto de dizermos que está tudo bem, está tudo bom. Porque não está. É por isso que é preciso abrir os olhos para essa questão. E Pedro aqui está tentando abrir os olhos daquelas pessoas ali, para que isso pudesse acontecer. Ele diz aqui, ó, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Então, é na graça genuína que a igreja tem que estar firme. Isso significa o quê? Que cada pessoa que se arrependeu e se converteu ao Senhor Jesus, e cada uma dessas pessoas se tornaram igreja, todas elas têm que estar firmes na graça de Deus, ou melhor, na graça genuína de Deus. Graça genuína é uma graça que não tem mistura. Ela não é complicada, ela não é pervertida e misturada com nada. Ela é uma graça simples. E essa graça genuína, que é simples, é perfeita para você e para mim. Não precisamos de outra. Não precisamos misturar a graça com nada. Porque quem faz isso está se complicando. E é dessa complicação que nós devemos parar com isso, com esse erro. Porque é um erro mesmo. Entenda isso. Nós devemos entender isso hoje. Então ele diz aqui, ó. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. É preciso manter essa firmeza na graça genuína, para sempre, todos os dias. Não podemos decair dessa firmeza em tempo algum. Não podemos decair da nossa firmeza na graça genuína em tempo algum. É errado fazer isso. O certo é se manter na graça genuína, firme, inabalável, seguro, com confiança. Então, é isso que devemos fazer. Devemos estar firmes na graça genuína e perseverar nela, dia após dia. Porque essa graça é maravilhosa, é perfeita. Ela é algo que a igreja deve permanecer. Ela é algo na qual a igreja deve permanecer, sim. Esse tem que ser o objetivo da igreja. Então, é preciso entender isso hoje. Porque nós participamos de Cristo. Ele trouxe a graça e a verdade. E
devemos estar firmes na graça e na verdade que Ele trouxe. Porque a graça e a verdade que Ele trouxe são coisas genuínas para as nossas vidas. Importantes demais. São coisas sérias. Não podemos brincar com essa questão. Não podemos deixar que ninguém nos engane ou nos venha enredar com graças variadas, digamos assim, que existem por aí. Graças falsas. Graças inúteis, que não servem para você e para mim. Essa palavra graça hoje é muito pronunciada por aí. Mas é preciso discernir se a graça que muitos estão falando por aí é a graça genuína na qual devemos estar firmes. Quando discernirmos isso com clareza, aí cabe a cada pessoa decidir firmemente em permanecer na graça genuína de Deus. Esse tem que ser o objetivo. Porque só dessa forma conseguiremos chegar no final aprovados. Porque o Senhor Jesus, ele quer ver essa atitude partindo de você e de mim. Qual é a atitude? Permanecer firme na graça genuína de Deus, sempre. Temos que entender essa graça genuína como ela é. Porque ela é simples. Então, é isso que devemos entender. Não podemos brincar com essa questão. Brincar com isso é algo errado. Estar em Cristo é algo que tem que ser feito com seriedade, sem brincadeira, sem palhaçada. Porque estar em Cristo exige renúncia, desprendimento, abnegação. Estar em Cristo significa negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Estar em Cristo significa sair fora do arraial após ele, levando o seu vitupério dia após dia. E, é claro, enquanto estivermos fazendo isso, devemos permanecer firmes na graça genuína de Deus. Esse é o objetivo. Então, é preciso que possamos testificar de novo, como está escrito aqui, deixa eu ver aqui, onde está o versículo 12. É preciso exortar e testificar de novo isso muitas vezes, para que a pessoa entenda mesmo. É preciso que esse entendimento seja eficaz na sua vida a respeito disso. Então, esse tem que ser o estímulo, o encorajamento, o incentivo para que as pessoas queiram isso, buscar isso cada vez mais, com mais intensidade, com mais profundidade. Conhecer mesmo a graça genuína de Deus e viver nela, e viver de forma firme nela, inabalável. Isso que significa isso. Viver na graça genuína é viver na graça genuína de forma que nada possa te abalar para tentar te desviar da graça genuína de Deus. Em tempo algum. Então, essa palavra é bem esclarecedora. É simples. É perfeita para que agora possamos entender isso. Porque não podemos ficar andando por aí sendo induzidos ao erro por pessoas que não sabem o que significa a graça genuína de Deus. Às vezes as pessoas são enganadas dessa forma. Mas agora esse engano vai ser destruído, vai ser quebrado pelo poder da graça genuína de Deus, na qual devemos estar firmes. Então, essa é uma mensagem importante, séria. Porque a igreja deve viver essa seriedade. Porque não podemos ficar longe disso. Pelo contrário, devemos estar perto da graça genuína de Deus e permanecer firmes nela, inabaláveis. Esse é que é o nosso objetivo. É isso, ou melhor, é essa atitude que o Senhor Jesus quer ver partindo daqueles que querem mesmo viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. A única maneira de viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus é permanecendo firme na graça genuína de Deus até o fim, com perseverança, com amor, com dedicação. Então, é isso que devemos entender. Então, essa é a palavra de hoje para ajudar os irmãos a se firmarem cada vez mais na graça genuína de Deus. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.